Voltamos aqui para o nosso quarto e último bloco. Infelizmente, né, gostaria de ficar falando com vocês sobre essa matéria de revisão criminal durante horas, né? Teria muito assunto para poder falar com vocês e poder também contribuir com vocês, mas fica esse gostinho de quero mais. Vamos dar continuação nesse último bloco, né, sobre esse assunto. Estava falando sobre a revisão criminal da sentença que homologa a transação penal. O STF também já tem um posicionamento firmado em relação a este assunto, a súmula vinculante de número 35, súmula vinculante, né? Os alunos ficam, mas súmula vinculante é do STJ ou do STF? Nunca faço essa pergunta, né? Súmula vinculante é sempre do STF, né? Sempre vinculante que vincula, né? Súmula vinculante 35. Ela jogou uma pá de cal nessa discussão, que tinha ainda essa dúvida, alguns doutrinadores, sempre os doutrinadores querendo nos confundir, né? Estudam com profundidade, chegam ao entendimento que cabe, que não cabe, só por estar sendo acusado já cabe uma revisão, mas o STF já se posicionou, a súmula vinculante de número 35, súmula vinculante de número 35, não precisa nem pôr nunca mais que é do STF, né? Você nunca mais vai esquecer que súmula vinculante é sempre do STF, e ela nos diz que a homologação da transação penal prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95 não faz coisa julgada material e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da perseguição penal mediante o oferecimento da denúncia ou requisição do inquérito policial. Transação penal não é um mero acordo, né? Ele é um pacto realizado entre o Ministério Público e o autor do fato e não será admissível a revisão criminal, né? Entretanto, se o condenado proferido lá no GCRIM for em decorrência de um processo judicial, lá nos termos do artigo 77, se for lá do artigo 77 da Lei 9.099 de 95, muito legal essa canetinha. Aí se for lá, aí será permitida a possível revisão criminal, pois aí há um processo judicial findo, que poderá ser encaixado lá no previsto do nosso estudo de hoje, que é o 621, lá do Código de Processo Penal. Vamos ver agora os efeitos da revisão criminal. São 5 os efeitos da revisão criminal, que é alterar a classificação da infração penal, absolver o réu, modificar a pena, anular o processo e proibir a reformatio impégios. Aqui é legal também, né? Outro termo latim que é facilmente de saber, né? Reformatio impégios, reformar para piorar, né? Piorar aqui, ó, pegamos esse, eu fazendo uma bagunça, poluindo aqui todo o slide, reformar para piorar, pégios sempre é para piorar, reformatio império, reformatio imélios para melhorar, esse mnemônico fácil, né, que nós conseguimos saber. Em relação a alterar a classificação da pena, da infração penal, temos aqui, eu trouxe até um exemplo de roubo para furto, de furto qualificado para furto simples, de furto simples para um furto privilegiado, de um roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo para um roubo simples. Então você pode colocar todos esses exemplos aqui. Eu poderia colocar aqui, mas eu não coloquei porque eu quero que você escreva mesmo. Esse é o meu intuito. Que você escreva, porque você escrevendo, você vai ter um maior envolvimento com a aula, né? E você acaba escrevendo da sua forma, do jeito que você está entendendo. Eu estou te falando, está passando na sua mente e você vai completando aqui a frase. Poderia colocar aqui, perfeitamente poderia colocar, você só ia ler. E nunca mais ia pegar nisso, não ia fazer nada. Mas o meu intuito é que você escreva mesmo. Na sala de aula sempre falo para que o aluno escreva da sua forma, faça a sua lei comentada, a sua doutrina comentada por você mesmo. Em relação a absolver o réu, né? O tribunal pode entender, ao analisar os fundamentos da revisão criminal, que a sentença contrária do texto expresso da lei penal, ainda que a sentença contrária à evidência dos autos, bem que como ela se funda em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou que exigem novas provas de inocência do condenado, e todos esses casos vai absolver o condenado, devolvendo o mesmo status da dignidade. Aqui, em relação a absolver o réu, a absolvição implica-se a devolução ao condenado de todos os seus direitos perdidos em decorrência de uma condenação lá do artigo 627 do Código de Processo Penal.
Tem até um conceito aqui de Pontes de Miranda em relação a isso, né? Uma doutrina mais pesada, mais consistente de Pontes de Miranda, que tanto falamos dele. Pontes de Miranda entende que entendemos que o título executivo, consequentemente desfeito em execução, perde um dos seus pressupostos. O próprio título executivo judicial, assim, sem o título executivo judicial ou extrajudicial, não poderá haver execução mais nocível. Essa é a importância de absolver o réu, que não pode mais entrar lá na esfera civil. Isso segundo Pontes de Miranda. Uma fundamentação bacana para você conseguir fundamentar esse conceito. Em relação a modificar a pena, eu trouxe um exemplo aqui. O tribunal poderá alterar o regime. Aqui fala assim sobre o regime de pena, estabelecido pelo juiz da sentença condenatória, se a mesma for contrária à lei, pois imagina um regime fechado. Aqui eu trouxe até um exemplo da modificação, de modificar a pena, e se o juiz deu um regime fechado para um réu que é primário e de bons antecedentes, condenado a um quórum de 4 anos de reclusão. Neste caso, o tribunal poderá entender que não se trata de modificar a pena, mas sim do regime estabelecido para o condenado, sempre para melhorar a situação do condenado. Aqui sempre falando, sempre para melhorar. Lembra que a nossa revisão criminal só é cabível pró-réu. Se fosse a pró-sociedade, caberia para os outros também, tanto em prol do réu como em prol da sociedade. Mas aqui não cabe. Cabe aquelas exceções que eu falei lá, quando tem a possibilidade de uma extensão maior com um entendimento mais constitucional voltado ao Ministério Público. Aqui, quando houver trânsito em julgado do acordo da revisão criminal, prevalece ainda o prazo estabelecido na sentença. E em relação a anular o processo, no artigo 621, aqui ó, em relação ao artigo 621 do Código de Processo Penal, que deve ser visto com harmonia com o dispositivo no artigo 626 do mesmo diploma, mais 626, Código de Processo Penal, que ele pode a nulidade servir como causa de pedir uma revisão criminal. De se perguntar o que é melhor para o condenado, a nulidade do processo ou a absolvição. E aqui não há dúvida que a absolvição é muito melhor do que a sua nulidade, né? Pois o efeito está suficientemente maduro para que o pronunciamento do mérito por parte do tribunal. Este posicionamento deve ser adotado mesmo que o réu não faça pedido alternativo ou cumulativo, pois os princípios impulsionadores da revisão criminal é o favor rei. Portanto, pode o réu pedir ao tribunal para modificar a pena e este estender-se ao caso de nulidade absoluta, pois pode conhecê-lo de ofício mesmo em desfavor do réu. Que por último também deve ser sempre lembrar que o Instituto da Revisão Criminal foi criado sempre em favor do réu e não há nenhuma proibição de reformatio in melius, ou seja, reformar para melhorar. E por último aqui, a proibição de reformatio in pedius, que nos diz que o Código de Processo Penal ele é bem claro em dizer no parágrafo único, lá no artigo 626, o artigo está bastante no slide, mas o importante não é ver eu não, ver minha voz e manter a minha mesma linha de raciocínio. O artigo 623, que de qualquer maneira não poderá ser agravada pena imposta pela decisão revista. Aqui o próprio, ou seja, o juiz que for proferir a nova sentença não poderá condenar o réu a um quórum superior ao que condenou no primeiro julgamento, né? Vemos isso aqui. E também temos lá no artigo, a previsão lá no artigo 626 também, que eles falam, juntamente com o artigo 617, o parágrafo único do 626 do Código de Processo Penal e do 617, que há a proibição expressa do legislador de reformar para piorar o processo se for anulado. Aqui tem até um viés também em relação a aqui sempre a gente batendo entre a doutrina, entre um e outro, né? O Tourinho Filho tem um entendimento e o Magalhães Noronha tem um outro entendimento. Cada um segue uma linha de defesa. Por isso que muitas vezes temos grandes
doutrinadores que vêm com uma doutrina bem consistente, com um posicionamento. Nós, do direito, normalmente somos assim, né? A gente, quando acredita em uma coisa, a gente bate naquilo ali até o fim, até mesmo como advogado, né? Acredito que muitos de vocês que estão aqui me assistindo são advogados também. Então, nós, quando acreditamos naquilo, vamos. E muitas vezes os doutrinadores também, né? Eles têm aquela doutrina consistente naquilo que ele acredita. E o Torinho Filho tem esse posicionamento diferentemente do Magalhães Noronha, né? Que é de entendimento totalmente ao contrário, alegando que o novo processo poderá o juiz aplicar uma pena superior à primeira, sustentando o mestre que o parágrafo único do artigo 626 impede que a pena seja aumentada no juiz da revisão. Então, ele tem esse outro posicionamento. Há, porém, o entendimento de que a anulação atingiu apenas a sentença, não poderá haver alteração da pena. Porém, se o processo foi anulado ab início, desde o começo, podendo ser dada, inclusive, nova classificação jurídica penal ao fato, e a pena poderá até ser superior. Em relação ao último tópico aqui, a alterar a classificação, deixa eu ver o real, modificar a pena, proibição de informação impede, tribunal, revisão criminal, sentença penal estrangeira, voltou aqui para o começo, aqui a sentença penal condenatória estrangeira, que homologa, aqui está falando da transação penal, volta, certo. Em relação ao artigo 105, revisão criminal, sentença penal estrangeira. Esse era o último tópico que eu gostaria de falar com você, em relação à revisão criminal e à sentença penal estrangeira. A ação que homologa a sentença estrangeira da ação de conhecimento em que busca uma sentença constitutiva face ao fato de a sentença estrangeira não produzir efeitos no Brasil. A sentença penal condenatória estrangeira, que é homologada no Brasil, não pode ser objeto de revisão criminal. Por que ela não pode ser objeto de revisão criminal? Porque ela fere os princípios. Estou muito mal com a caneta aqui. Ela não pode objeto de revisão criminal. Por que ela não pode? Porque ela fere os princípios do país que foi julgado, né? Ela apreciou, aqui não vai apreciar mais isso. Pois quando o Superior Tribunal de Justiça homologa, analisa apenas os requisitos intrínsecos e, portanto, os aspectos formais da mesma. Vejamos os artigos que tratam sobre o tema. Artigo 105, inciso 1, a linha I da nossa Constituição Federal. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente, aí vem lá a linha AI, a homologação da sentença estrangeira e a concessão de exactum às cartas rogatórias. Artigo 788. A sentença penal estrangeira será homologada quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências que ocorrem nos seguintes requisitos. Aí esse é o último. Inciso primeiro, estar revestida das formalidades externas necessárias, segundo a legislação do país de origem, haver sido processado por juiz competente, isso aqui é de extrema importância, isso aqui em prova normalmente eles trocam isso daqui, e mediante citação regular, segundo a mesma legislação. Coloca com marca-texto, dá uma observação em relação a isso, em relação ao juiz competente. Ter passado em julgado, estar devidamente autenticado por cônsul brasileiro, estar acompanhado de tradução feito por um tradutor. Era isso que eu ia falar com vocês em relação a essa aula de revisão criminal. Eu espero ter contribuído com vocês nessa uma rápida passagem sobre este assunto, no qual eu tenho profunda admiração, que é o processo penal. Qualquer dúvida, aqui no último slide estão os meus contatos, pode entrar em contato. Professora, fiquei com dúvida em relação a este ponto. É um prazer enorme poder contribuir com vocês em relação às dúvidas. Antes de ser professora, foi muito tempo monitor, né? Desde da época da graduação já era monitor, sempre acompanhava os professores, sempre fui um aluno meio caxias, ia para a faculdade de manhã, ia para a faculdade de noite, e sempre gostei muito de estudar. Tenho um foco grande em concurso público. Os meus alunos também, às vezes, acabam gostando das minhas aulas porque são concurseiros também, e eu acabo contribuindo de alguma forma com aquilo que eu estudo todos os dias. Então, espero que vocês estejam bem, estejam estudando bastante, é isso que eu espero de vocês, alunos dedicados. Espero que vocês possam alcançar seus objetivos, espero ter contribuído e espero também
que você não somente busque concurso público, que tem muitos alunos que querem ser professores, tem muitos alunos que querem fazer um mestrado, um doutorado. Eu super parabenizo por estar estudando, por estar se aprofundando, e corram atrás mesmo, se esforcem, se dediquem, que só depende de você, só depende de você. Eu sempre falo para os meus alunos, incentivo o máximo para ocupar os maiores cargos, estudem o máximo, porque em relação a concurso público, você não precisa de ninguém para estar te dando uma vaga, você mesmo é capaz, só depende de você, é você e a prova, e se você estudar, você tem capacidade suficiente para poder passar. Cada um, concurso público, eu sempre falo para os meus alunos também, concurso público é uma fila, você entra, começou a estudar agora, o que começou a estudar ontem já está na sua frente. Então, concurso público é uma fila, cada um no seu tempo, mas, enfim, precisando, está aqui os meus contatos, pode entrar em contato, pode mandar qualquer dúvida, que é um prazer responder vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.